dia a todos. Gostaria de aqui agradecer a presença de vocês que estão aqui conosco no anfiteatro, para quem está online também, muito obrigada pela presença, por estar aqui conosco. Essa palestra, ela vem aí ao encontro, né, de uma comemoração do Dia Internacional da Segurança do Paciente, que foi comemorado no dia 17 de setembro, aí no último sábado. E esse ano a Organização Mundial da Saúde, ela lança aí como tema central desse Dia Internacional a medicação de cuidados, né? E nada mais do que a gente falar sobre essa temática de hoje também, tão importante aí nesse processo de medicação. E para isso, né, a gente convidou uma expert no assunto, né? Hoje ela vai estar falando para a gente, você já relatou uma reação adversa a medicamento hoje? Saiba por que essa ação é tão importante aí nesse processo de medicação. Então, eu convido a mestre Patrícia Sayuri Katayossi Takahashi, né, a nossa famosa Pati da farmácia. Ela é mestre em fármacos e medicamentos, especialista em farmácia hospitalar, e ela é a nossa farmacêutica clínica aqui da UTI pediátrica e também da farmacovigilância, que é o tema que ela vai abordar hoje. Muito obrigada, viu, Paty? Oi, pessoal, bom dia. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui presentes e também online. É um grande prazer poder falar aqui para vocês. E eu vou começar do jeito que eu sempre começo todas as minhas palestras. Então, vou me apresentar novamente. Sou Patrícia Sayuri Katayossi Takahashi, mas todo mundo me conhece mais como Patrícia Takahashi. Eu sou farmacêutica desses dois lugares, da UTIPED e da farmacovigilância. E por causa disso, eu me considero a farmacêutica mais feliz da face da Terra. Não tem farmacêutico aqui que vai levantar a mão e eu falar, não, Paty, eu sou mais feliz que você. Não, eu sou a mais feliz. Por quê? Eu trabalho com duas coisas que eu amo muito, 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 muito. E fui muito privilegiada. Porque quando eu entrei aqui no HU, eu comecei na parte gerencial. Então, eu tive a oportunidade de ver todo o trajeto que a gente faz para adquirir o medicamento. Depois eu fui para a dispensação. Fiquei alguns anos lá. E um dia, assim, eu recebi uma iluminação divina. Uma farmacêutica falou, olha, eu vou partir dessa para uma melhor oportunidade e eu não quero mais ficar na farmácia clínica. Eu fui chamada para ser farmacêutica clínica da UTI pediátrica. E desde então estou lá. Eu participei de várias mudanças dentro dessa clínica e concomitantemente também ia fazendo farmacovigilância. E, assim, eram duas coisas diferentes dentro da mesma área da farmácia clínica, e eu aprendi muito, cresci muito como pessoa, como profissional, e, assim, é muito importante, preciso valorizar toda a cadeia, mas eu encontrei o meu lugarzinho ao sol, assim, de verdade, porque você está perto do paciente, então, dentro da UTI pediátrica, eu tenho a oportunidade de estar perto dos pacientes pediátricos, que eu amo, mas eu também, dentro da farmacovigilância, tenho contato com vários pacientes do hospital inteiro. Então, desde o PSA até a clínica cirúrgica, você consegue conversar com todo mundo, ter contato mesmo, assim, presencial, mas muitas vezes a gente, hoje, com a tecnologia, a gente conversa com esses pacientes online, e aí você percebe que o impacto que o farmacêutico tem na vida dessas pessoas nas duas clínicas. Mas hoje, em específico, eu vou falar da farmacovigilância. Um breve histórico aqui, só para a gente lembrar que quando a gente pensa em farmacovigilância, na nossa formação, a gente já lembra dos casos que eram nocivos e fatais em relação à talidomida. Tudo isso fez com que vários mecanismos regulatórios se instalassem, até a gente ter RENAME, CFT, dentro dos hospitais, né, implantado nos hospitais, como aqui a gente também tem aqui no hospital. E, no passado, a gente tinha a gerência de risco e agora o núcleo de segurança. Tudo isso sempre visando a questão da segurança do paciente, e a farmacovigilância está ali dentro do núcleo de segurança. Definição de farmacovigilância, essa daqui, a que eu mais gosto e mais uso,
que ela fala que a ciência é atividade relativa à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos a qualquer problema relacionado ao medicamento. Isso quer dizer que a farmacovigilância ela pega um leque muito grande de atuação. E aí, esse leque, ele é tão grande que eu também não dou conta, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Quais são os objetivos da Organização Mundial da Saúde em relação à farmacovigilância de uma forma geral? Então, identificar os efeitos, informar e subsidiar as autoridades de saúde, informar e educar os acadêmicos e profissionais de saúde. Isso a gente faz assim com bastante atenção, com bastante carinho. Eu acho que é isso que faz a roda da farmacovigilância rodar aqui. Vide os residentes que estão presentes aqui, né? Então, a gente vê que tem muito residente que passou por aqui, que foi para a indústria farmacêutica depois, ou que atua no nicho hospitalar dentro das gerências de riscos, núcleos de segurança, sempre trabalhando com farmacovigilância. Só que, de tudo isso, a parte que eu mais gosto, que para mim é a cereja do bolo, é essa questão de melhorar a atenção e a segurança ao usuário. É quando você dá apropriação para o paciente de que ele conhece a reação adversa que ele teve, de que sabe o evento que aconteceu com ele, ou intra-hospital, ou então que trouxe ele para o hospital. Eu acho que essa parte é a parte que é mais importante para mim. Por que a gente deve se preocupar? Esse aqui é um slide que todo mundo está acostumado a ver essas figuras, ela está até bem antiquada para esse momento, mas aqui mostra que nos estudos clínicos a gente tem pequenos grupos até a gente chegar no mercado. E aqui a gente chega na vida real, na vida como ela realmente é. Então, o paciente na casa dele, o usuário na casa dele, ele vai fazer uso daquele medicamento junto com um chazinho, junto com uma garrafada, junto com outros medicamentos, junto com a indicação da vizinha, do parente, com o medicamento que sobrou, o antibiótico que venceu, com uma memória que ele tem, nossa, esse medicamento aqui era um antibiótico que funcionou bem para a minha dor de garganta. Agora eu estou com uma micose no pé, então eu vou usar, né? Então ele vai usando dessa forma. Então é a vida real. E a gente pega as coisas mais exuberantes, por assim dizer, né? Aqui dentro do hospital, que a gente já vivenciou, e que a gente atende paciente assim, por exemplo, usou 30 dias, 15 dias de um anti-inflamatório, constantemente chega com uma lesão renal, coisa do gênero, entre outros, tá? Teria aqui uma lista para citar, mas é para lembrar que aqui é vida real, né? Que não está controlado, tá bom? Dentro da farmacovigilância, né, a gente pensa, nossa, o que é a farmacovigilância? Onde ela está inserida dentro desse contexto? Então, ela está inserida dentro de farmacoepidemiologia e dentro de farmacovigilância a gente estuda todos os eventos adversos a medicamentos. E os eventos adversos são vários, né? Intoxicação exógena, uso abusivo, uso off-label, erro de medicamento, queixa técnica. Então, aqui no hospital, por exemplo, o pessoal do gerenciamento da farmácia estuda muito as queixas técnicas, por exemplo, um frasco que vem sem rótulo, uma cartela de comprimido, tem uma caixa de 200 comprimidos, e lá uma cartela faltou um comprimido. Então, o pessoal do gerenciamento pede a reposição para a indústria farmacêutica, faz a notificação, mas pede a reposição. E aqui da queixa técnica, eu considero que é o lugar assim que a gente consegue até, além de repor, você consegue ganhar alguma vantagem nisso daqui, porque pelo menos ele repõe, quando ele for repor, ele não consegue repor um comprimido, ele repõe uma cartela inteira, uma caixa inteira. Se a caixa for hospitalar, ele vai repor um monte para a gente, né? Não que a gente fica caçando a queixa técnica, né, Belmiro? Nós não caçamos, né? Mas quando ela acontece, a gente tem essa vantagem. O erro de medicamento é uma coisa bastante complicada, porque ela envolve toda a equipe interdisciplinar. É muito difícil conversar sobre esse assunto dentro do hospital, às vezes. E a farmácia contabiliza uma ou outra intervenção. Não, ela contabiliza as intervenções, mas às vezes a gente não está muito preocupado com um erro pontual, mas sim com a mudança do processo, tá? E os off-label, a gente tem um exemplo muito bom, que é a neonatologia inteira, né? Assim, tem muitos medicamentos off-label, que você tem pouca literatura, etc. E esses dois aqui são muito complicados, porque não tem uma literatura boa que te score, e qualquer coisa que você estude sempre... o desfecho ele é sempre ruim, por isso que o paciente internou aqui, por isso que aconteceu algum dano e tudo mais.
Então, lembra que eu falei para vocês que eu me considero a farmacêutica feliz? Porque, assim, no final, eu só trabalho com essa parte aqui, que é reação adversa a medicamento. E ela tem uma vantagem muito grande, porque ela está muito escorada na literatura. Então, a gente acha lá, clica lá, e a gente acha esse escoro na literatura. E se eu não achar, ela é passível de publicação, porque ela é novidade para mim, tá bom? Então, temos assim várias definições. A que eu mais gosto também é da Organização Mundial da Saúde, que é qualquer efeito prejudicial inesperado que se apresente após a administração em doses normalmente utilizadas, né, uma posologia correta, que ele está querendo dizer, para profilaxia, diagnóstico e tratamento. Então, a reação adversa é tudo isso. Eu estava usando a posologia correta e aconteceu alguma coisa, né, que eu não queria que acontecesse. É uma coisa que eu não estava esperando, apesar de estar, às vezes, bem descrito numa bula, etc. Tá bom? Então, aqui tem as gravidades, né, de uma reação adversa, leve, moderado, grave e letal, né, o desfecho que leva o paciente a óbito. E, às vezes, aqui para o hospital, isso não se encaixa tão bem para a gente, porque o leve, ele é de curta duração, pode não necessitar de tratamento. Por exemplo, eu utilizei o medicamento e o paciente tem um prurido, muito importante. Então, a gente fala, é leve, é só uma diarreia, é só uma náusea, o vômito, mas aquilo lá tira muito da qualidade do paciente. Então, o que é leve na classificação para a gente, para o paciente, é muito grave, né? É muito ruim vivenciar aquilo lá. Então, eu sempre falo para eles, aqui no hospital, acho que a gente tem poucas leves, porque quando você chega a ter um prurido ou uma náusea, às vezes você tem que repensar na farmacoterapia, e isso nem sempre é rápido, fácil de fazer, adaptável para aquele paciente naquele momento, enfim, tá? E as graves são as que a gente mais recebe, tá? Eu trouxe aqui alguns estudos, eles são antigos, mas só para, assim, sinalizar um pouco a gente que no hospital americano eles perceberam que 6,5% dos admitidos apresentavam uma RAM, e 80% desses que eram admitidos foram internados por causa dessa RAM, tá? Na Unicamp, eles perceberam que as reações adversas eram responsáveis por 6,6% das internações de hospital terciário. Numa clínica médica nos Estados Unidos, 3 a 8% das internações relacionadas às reações adversas entram no hospital, são internadas, mas quando você vai investigar a fundo, talvez aquilo lá tivesse acontecido porque nos bastidores esse paciente já utilizou outros medicamentos, teve outras reações adversas, e aí ele chegou nesse desfecho final de outro medicamento que foi trocado, né? Então, ele não se adaptou com o medicamento X, e aí ele foi no médico, foi trocado pelo medicamento Y, que levou ele a uma determinada condição de reação adversa, tá? E o ano passado, uma aluna da FCF, aqui da Faculdade de Farmácia, da USP, defendeu o TCR dela, mostrando que os relatos espontâneos chegam até 78,6% aqui no hospital e mostram que são reações importantes e que são graves, tá? A clínica médica é a que mais relata aqui no hospital, no HU, e as desordens de pele representam 24,9%. Dessas todas, 52%, quase 53%, são relatos extremamente graves, como DRESS, Steven Johnson, entre outros. O fluxo utilizado para identificar um evento adverso, agora eu vou falar como evento adverso, porque a gente, apesar de ter foco na reação adversa, a gente precisa estudar todo o caso para descartar outras questões ali, o uso off-label, como eu mostrei para vocês, uma intoxicação e assim vai, tá? Então, chega para a gente uma suspeita de evento adverso, ela pode, sei lá, tem na clínica uma suspeita de um evento adverso. Então, ela pode chegar para a gente por um relato voluntário ou pela busca ativa. O relato voluntário é aquele que a pessoa espontaneamente avisa o grupo de farmacovigilância. E a busca ativa é aquela lá que a gente gasta bastante energia. E a gente só faz em 2 lugares atualmente, na UTI pediátrica e no PSA. Na UTI pediátrica, a gente faz 5 dias seguidos, o residente precisa atuar 5 dias seguidos no mês,
E no PSA ele busca cerca de 50 pacientes. Geralmente tem residente que até faz um pouquinho mais e tudo mais, mas mais ou menos 50 pacientes, tá? Isso tudo a gente alimenta o banco de dados, seleciona os casos para investigação. Então, hoje, atualmente, assim, eu dou conta de 25% de todo o total que eu recebo. Então, eu seleciono os casos de muita relevância, onde a gente acha que o paciente pode ser reexposto, enfim. E aí a gente vai fazer a investigação. Como que esse relato voluntário chega para a gente? Então, algumas pessoas ligam ou mandam e-mail. Hoje, assim, o e-mail está um número bem pequeno. Às vezes me encontro ao caso no corredor, Patrícia, eu precisava te contar. Nossa, que foi? Uma reação adversa que aconteceu com um paciente feminino lá na minha clínica. Ai, que máximo! Você tem o RH do paciente? Não, não tenho. Mas eu vou tentar resgatar para você. Até semana que vem eu te dou. E às vezes eu estou esperando até hoje, não vem, né? Então, há caso assim no corredor, muita gente me conta, ai, olha, Paty, vai lá em tal clínica, da ala par, tem um paciente assim. Olha, vai lá no PSI que tem um paciente assado. É sempre desse jeito que às vezes acontece esses acasos. Tinha antigamente uma descrição em folha, já faz mais ou menos 1 ano e meio com essa coisa do WhatsApp, que a gente não tem mais essa descrição em folha, a pessoa ia lá e relatava na folhinha. Nas discussões e visitas interdisciplinares aqui do hospital, então, aqui, acho que a maior parte da captação vem por aqui, né? Então, os nossos farmacêuticos, residentes e estagiários estão dentro da visita e a equipe discute isso e avisa para os farmacêuticos que acabam relatando. E aí eles usam o WhatsApp. Esse WhatsApp é bem interessante, eles tiram uma foto do ECAT ou da etiqueta do paciente e escrevem o que aconteceu. Então, como ele está mandando a mensagem para mim, então eu sei quem ele é, que dia que está acontecendo, mais ou menos, a reação adversa e assim vai. E a gente agora tem um aplicativo Google Forms que eu vou mostrar para vocês na sequência. E nas conciliações de admissão e de alta, que às vezes acontece algum relato espontâneo. Quais as vantagens da notificação e do relato voluntário? Ele é baixo custo, né? Não custa muito, né? Só o seu tempo. Ele é de rápida aplicação, não interfere nos hábitos da prescrição. Então, o fato da gente investigar o caso não significa que alguém vai ter que mudar alguma coisa de imediato. A gente está avaliando ainda. Nem sempre é muito rápido. Pode envolver todos os profissionais de saúde, então a gente acaba interagindo muito com as equipes, né? E ele, assim, pode mudar o comportamento do medicamento no mercado, pode ajudar a população e, assim, é um desafio muito grande para os órgãos de saúde, principalmente a Anvisa, Organização Mundial da Saúde, para relatar esses eventos adversos. Qual a desvantagem? Então, as pessoas às vezes ficam selecionando muito o relato que vão fazer para a gente. Às vezes é subnotificado. Eu queria falar para a Patrícia, mas não dá tempo, deixa aqui quieto, porque é uma coisa leve. Isso daqui, nossa, que eu estou vendo, é tão diferente. Nossa, ginecomastia em um bebê de tal lugar, nossa, é tão diferente. Acho que não é. Não, não tem muita incidência na literatura, acho que não é. Então, eu não relato. Né? E as RANs leves e moderadas, elas são muito desvalorizadas. Então, uma vez conversando com uma pessoa, ela falou, Patrícia, se eu for relatar todo o prurido de morfina, é melhor você montar uma banquinha aqui na minha unidade, porque assim, 80% dos pacientes que passam aqui usando morfina tem prurido. Então, é melhor você sentar aqui, ficar aqui, e a gente vai falando, Patrícia, esse, né? Eu falei, nossa, mas é tudo isso? Eu falei, não dou conta. Eu recebi alguns relatos dessa pessoa no início, e nunca mais ele conseguiu dar conta de avisar para a gente. Enfim, e também tem uma outra questão em relação à ausência dos relatos. Então, muita gente acredita assim, o medicamento é seguro. Se ele é da marca tal ou do fabricante tal, ele é seguro. Não é possível que aconteceu isso. Não é possível que o paciente entrou com esse evento adverso. Então, eu não vou relatar que pode ser uma questão da clínica, pode ser uma questão da doença de base dele. Tem também o receio de denúncia. Eu não vou relatar porque vai que eu vou sofrer uma investigação ética aqui dentro do hospital, que mandem meu nome para o Conselho X, né?
A outra questão em relação à culpa, ai, será que eu devia ter prescrito isso? Bem que eu fiquei na dúvida entre esse e esse. Como essa aqui é a alternativa que eu achei que é mais comumente usada, eu utilizei isso, mas olha o que aconteceu com o paciente, eu não devia ter escolhido essa alternativa. Então, eu não vou relatar também. Falta de conhecimento sobre a RAM. Acho que essa reação é tão assim que eu não vou relatar, acho que o paciente nunca mais vai ser exposto a esse medicamento, então não tem problema eu falar. Então tem muita dessas vozes, sabe? E o processo de trabalho, que eu acho que aqui é a questão que mais pega mesmo. Muita gente fala, Paty, eu queria muito te relatar, mas eu corro tanto, 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 que eu não tenho tempo para ficar te mandando um WhatsApp, uma foto. Você não está onipresente aqui na minha clínica, você não é nem da minha unidade. Como que a gente faz, né? Principalmente nas unidades onde a gente não tem farmacêutico, às vezes presente o tempo todo, então existe muito dessa questão. E aqui eu peço ajuda para todos os presentes que também me ajudem assim a ventilar o que a gente pode fazer em relação a isso, tá? O relato voluntário e espontâneo, às vezes o médico fala assim, não, vamos continuar, não tem quase nada de problema, eu não estou vendo muito problema, vamos continuar com esse medicamento. Mas você fala, nossa, será que era isso mesmo? Será que a gente não podia ter outra alternativa terapêutica, né? Então, cabe muito, nossa, a gente conversa muito com os farmacêuticos quando eles estão passando no R1, mas principalmente no R2, para trazer essas alternativas para a equipe mesmo, né? E tentar achar um jeito de minimizar essas reações e assegurar que ele não tenha uma reação ainda mais grave, tá? Quem pode relatar? Todo mundo, inclusive o próprio usuário, o cuidador e enfermeiro. E eu já ouvi pessoas falarem assim, mas não é comigo, é com o médico. Não é comigo, é com a enfermeira. Não, não é comigo, é com o técnico. E assim, isso eu acho que tem muita relação com o processo de trabalho que é sobrecarregado e não tem um dispositivo rápido, assim. Às vezes eu fico pensando, nossa, se eu tivesse um totem em cada clínica, né? O cara vinha com a prescrição, ele tirava foto ali no totem, falava uma voz e gravava, ai, nossa, isso é ótimo, né? Mas é muita tecnologia ainda. Um dia eu vou chegar lá. Fica a dica para quem tem dinheiro, né? Os hospitais com muito dinheiro. O relato voluntário, então, ele precisa de pouca coisa: identificação do paciente, suspeita do evento adverso ou da RAM, o medicamento, o produto envolvido, o relato, né? O nome do relator, se ele quiser se identificar, e aí clica lá e envia. Em 2012, eu fui num congresso em Cancún, da ISOP, e eles falavam muito dos 3 cliques, que para alguém conseguir relatar, e lá nos Estados Unidos, Canadá, até no México, eles estavam fazendo esse movimento dos 3 cliques, que 3 cliques é muito fácil de você fazer. Então, desde aquela época, a gente tenta, com várias ferramentas, fazer os 3 cliques que nunca tinha dado certo até então. Depois eu vou mostrar para vocês onde a gente chegou. A gente classifica as RANs, então, esse quadro, eu não consigo traduzir esse quadro, porque para mim ele assim, é bem significativo, então muita gente fala assim também, a gente até pergunta errado, né? A população, ela é orientada errado e tem uma cultura errada, assim, sobre as reações adversas. Você tem alergia a alguma coisa? Aí você fala assim, já aconteceu comigo. Então, você tem alergia a alguma coisa, Patrícia? Sim, eu sou alérgica a tramadol. Eu faço o vômito do exorcista, sabe o exorcista? Eu faço o vômito do exorcista, você me dá tramadol injetável. E aí, o pessoal fala assim, não, mas isso não é alergia. Eu vou correr bem lento o tramadol em você e você vai ver, não vai acontecer nada. Eu falei, então tá bom, doutor, mas segura na minha mão na hora que tiver correndo, porque se eu tiver alguma coisa, eu vou vomitar no seu pé, entendeu? Porque não é alérgico, realmente ele não é alérgico, não é classificado como alérgico, mas ele é uma reação adversa que precisa ser valorizada, né? Então, às vezes o médico acha assim, o paciente não tem essa questão, não é de hipersensibilidade, não tem problema, não é alergia, porque alergia para ele, às vezes, é prurido, coceira, né? Não só para o médico, mas para todos os profissionais de saúde. Então, com a farmacovigilância, esses estudos, a gente aprende a valorizar essas reações, mesmo que leves, né? E fazer o paciente também se empoderar disso, tá? Que para a gente é uma coisa muito importante. Aqui são questões de classificação de reação adversa imunológica, uma questão assim que a gente precisa estudar mais, né? E também ficar mais atento aqui no hospital é uma parte assim que eu faço a meia-culpa aqui, que a gente não consegue se debruçar e ir atrás de talvez exames e pedir
coisas que a gente possa melhorar essa identificação aqui no hospital. A gente usa na verdade, 3 algoritmos de causalidade, né? Eles servem para a gente ver se é provável que tenha acontecido alguma coisa. E a gente faz isso efetuando algumas perguntas que são pontuadas, fecha-se um valor numérico que a gente vai verificar se é provável ou não que aquilo tenha acontecido. Infelizmente, se vocês começarem a ler aqui, vocês vão ver que a partir, por exemplo, da 6ª pergunta, essas perguntas são muito direcionadas para a pesquisa clínica. Então, eu sempre brinco assim, mas eu brinco falando muito sério. Se alguém dos estagiários, residentes, né, conseguir desenvolver uma ferramenta, ele vai ficar muito famoso. Por exemplo, esse cara aqui, o Naranjo, ele era o primeiro autor, mas tinha mais 20 atrás, né, junto com ele, né? Então, ninguém nunca conseguiu fazer uma ferramenta que fosse bem adequada para o ambiente hospitalar, por exemplo, a nossa realidade. Imagina, se alguém desenvolvesse isso, ia ficar bastante famoso. E aí, dependendo do score, a gente classifica como duvidosa, possível, provável, definida. Eu trouxe só o do Naranjo, assim, porque é o que o mundo inteiro mais usa, né? Queria mostrar para vocês que definida é quase impossível, porque se a gente for voltar aqui na pergunta, ele faz a seguinte questão aqui: você readministrou o medicamento? Né? Então, um paciente de DRES, eu vou readministrar o medicamento? Um paciente, sei lá, com uma insuficiência hepática por causa do medicamento, eu vou readministrar? Então, nem sempre isso vai acontecer, a gente não vai testar o medicamento, tá? E isso é uma questão, assim, importante. Então, a gente deixa bem claro o paciente, quando a gente vai conversar, que nós não temos certeza, só dava para ter certeza de um jeito. Pega ele bonitinho, coloca ele dentro de uma caixinha de vidro, né? E todo mundo lá em volta dele, a gente administra o medicamento e fica lá observando. E se acontecer alguma coisa ao longo dos dias, a gente vai conseguir selecionar o que foi. Então, e isso nem sempre é possível, na maior parte dos casos, na verdade. Então, lembra do fluxo de administração? Então, como que a gente faz aqui para atuar dentro desse fluxo? Então, qual é o nosso trabalho nos bastidores? A gente escolhe a suspeita de reações adversas. Geralmente, os casos graves internados são a nossa prioridade, né? Porque são casos que, se a gente continuar ou se o paciente tiver uma nova reexposição, pode ser extremamente danoso para o paciente. Aí se ele estiver internado, a gente vai até a clínica e tenta conversar com o paciente ou com o cuidador dele, mas às vezes o paciente não tem condição de falar, ou um paciente pediátrico, os pais estão ausentes, ou a família não visita o paciente, então a gente conversa com a equipe multidisciplinar mesmo. E nos casos de alta, a gente investiga primeiro o prontuário dentro do SAMI e depois a gente tenta efetuar uma ligação para o paciente, tá? O prontuário a gente avalia de uma forma, tenta assim ler o prontuário o mais completo possível, principalmente os residentes, eles fazem um trabalho assim muito minucioso de observação tanto da evolução médica, da evolução de enfermagem, das prescrições, por exemplo, se o paciente passou pelo centro cirúrgico, do anestesista, da enfermagem, do centro cirúrgico, para ver o que aconteceu. Então, a gente vê cada passo e tenta rastrear tudo. É fácil? Não. Primeiro, que a gente tem que ir para o SAMI, que é um lugar assim que só tem um computador, e a gente só tem um notebook na farmacovigilância, e um netbook, agora, que eu trouxe de casa, que não funciona a letra G. Então, tudo que fica com G depois tem que ser revisto em outro computador. E aí, lá no SAMI, por exemplo, o residente ou estagiário, ou mesmo eu, quando eu vou investigar, a gente pega o prontuário, analisa ele. Se eu tiver vontade de ir no banheiro, ou se eu precisar tomar uma água, eu tenho que devolver o prontuário, ir lá fazer o que eu tenho que pegar, consumir uma pessoa do SAMI, voltar e analisar o prontuário de novo. E se eu for sair para almoçar, se eu vou fazer qualquer outra coisa, eu tenho que ficar devolvendo e pegando. E isso é muito triste, né? Então, vocês já falaram aqui no dia anterior, mas assim, ajuda muito ter um prontuário eletrônico, né? E ainda assim, eu assim, às vezes falo para os residentes e para os estagiários, falo, nossa, a gente tem que agradecer, porque as letras
na maior parte das vezes elas são entendíveis, são boas, você vê que a pessoa está se esforçando ali para relatar a questão, e algumas vezes a gente faz uma oração mesmo, né, para tentar decifrar o que está lá, tá? A gente, depois que a gente faz a investigação, a gente pega todos esses dados, confronta com a literatura, né, e também com alguns livros que a gente tem, mas a gente usa muito UpToDate Micromedex, algumas vezes é preciso procurar algum artigo. Esqueci de falar que é tudo isso aqui que a gente vê no prontuário, né, inclusive as folhas de cuidado paliativo, as anotações de uma forma geral. E aí a gente gera um texto, eu não trouxe o texto aqui, porque senão também cai numa questão ética aí, mas os textos chegam a variar de 1,5 página dia 4, em Times Roman 12, a 8 páginas de investigação, assim, com 1,5 de espaçamento, sabe? Então, a investigação é bem densa, a gente, às vezes, tem que olhar para aquele caso umas 3 vezes para fechar, para fazer a notificação mesmo para a vigilância sanitária, no caso, a Anvisa. Depois que a gente faz isso daqui, que o texto está completo, a gente, às vezes, vai lá entrevistar, né, se a gente não conseguiu ainda, tenta marcar uma chamada online. É incrível, assim, que a maior parte dos pacientes aceita a chamada online. São raros aqueles que falam, não, eu prefiro conversar aqui, é um ou outro, mas a maior parte quer ver a gente mesmo. E a gente tem uma técnica de 4 perguntas centrais para fazer uma abordagem. Então, a gente não liga para casa do paciente e fala, oi, boa tarde, tudo bem com a senhora? Fez essa pergunta, já era. Então, a gente já liga falando, aqui é do Hospital Universitário, é a Patrícia Takahashi falando, farmacêutica, eu posso falar com o paciente tal, sobre tal internação dele? Então, eu falo, sim, o que foi? O que está falando? Né? O que aconteceu? Então, eles se interessam pela conversa, a gente faz uma estrutura primeiro para abordar o paciente ou o cuidador, então isso tudo é combinado, e a pessoa que está investigando, o estagiário, o residente ou o próprio farmacêutico está sempre envolvida nessas entrevistas junto comigo. Eu sempre peço para eles, assim, tentar olhar com um olhar bem investigativo, assim, né, com uma postura investigativa ao caso, e não ter medo, porque, por exemplo, para os estagiários, essa primeira abordagem, nossa, Paty, mas a gente vai entrar no quarto do paciente, nossa, a gente vai conversar. Então, dentro da nossa formação farmacêutica, a gente não tem esse costume muito. Para enfermagem, para médicos, isso é muito fácil, né? Mas para nós farmacêuticos também é um desafio a vencer, principalmente para os alunos de graduação. E depois, saem todo mundo muito craque na hora de falar, na hora de abordar o paciente. Eles acreditam sempre que, ai, nossa, Paty, que bom, foi uma vivência maravilhosa ter esse contato. Depois a gente discute o caso. Aqui, o aluno, seja estagiário, residente ou outro farmacêutico, ele apresenta o caso para a gente e a gente faz vários questionamentos, assim, esgota todos os possíveis buracos, pendências, etc. E, na sequência, a gente faz uma ligação de devolutiva para o cuidador ou paciente, falando sobre tudo que aconteceu e o efeito da carteirinha. Então, a gente entregava essa carteirinha aqui, ó, que era escrita por nós também. Por exemplo, a pessoa escrevia tudo bonitinho, se ela errasse uma palavrinha, ela tinha que escrever tudo novamente. E a gente fala, isso aqui é escrito o nome da reação adversa, a data e o que ele teve por qual medicamento. Só que com a pandemia aconteceu uma coisa muito interessante. Uma residente estava passando com a gente e falou assim: nossa, acho que a gente podia fazer uma coisa online. E acho que ela estava prevendo o futuro, porque foi um pouquinho antes dela sair e estourou a pandemia, sabe? E aí a gente começou. A carteirinha online era para aqueles casos em que o paciente não conseguia vir buscar aqui no hospital, ou a gente não conseguia encontrar o paciente no ambulatório, alguma coisa assim. E aí, no final, durante a pandemia inteira, a gente ficou com a online. Hoje é a que a gente prefere utilizar mesmo, porque não tem essa questão da letra, de ficar corrigindo, enfim. E o paciente pode imprimir quantas cópias ele quiser na casa dele, né? Fora isso, a gente dá uma devolutiva para o prontuário. A gente cola essa etiqueta vermelha no verso da capa de prontuário, aquela folha chamada capa de prontuário, e a gente diz qual o medicamento envolvido, a data, e embaixo uma observação para quem estiver pegando o prontuário, e lá no prontuário achar a nossa evolução. A gente escreve uma evolução bem bonitinha também. E isso daqui
é uma alternativa, assim, bem básica, assim, mas é uma forma da gente alertar, porque não tem um sistema que alerta. Lá no passado distante, o gerenciamento de risco sempre falava, um dia a gente vai conseguir que no sistema de paciente, quando alguém da entrada do sistema de paciente, sai um alerta na tela. Esse paciente teve tal reação adversa. Então, cada vez que ele for acessado, vai sair essa mensagem. Ou teve outro evento adverso. Mas isso não chegou, né? Mas quem sabe em breve. E depois que a gente faz toda essa parte, a gente envia para o Vigiflow, que é uma ferramenta utilizada pela Uppsala Monitoring Center. A Uppsala Monitoring Center é uma instituição que presta serviço para a Organização Mundial da Saúde, e ela trabalha os dados que a gente manda do Brasil para a Suécia, e depois ela rebate para a própria Anvisa aqui do Brasil. Então, algumas vezes já encontrei o pessoal da Anvisa, que analisa os nossos dados, né? Tanto dado que antes era pelo Notivisa completo e o dado rebatido, e eles sempre falam, Paty, olha, obrigada, seu relato é completo, a gente consegue entender o que você está falando, consegue entender o contexto do caso. Muitas vezes a gente recebe relato assim, paciente tal idade, sei lá, pedreiro, utilizou tal medicamento e teve tal reação. Mas você fala, nossa, e aí, durou quanto? Que medicamentos concomitantes estavam envolvidos? Tinha exame alterado? Então, não tem muita informação. E para o usuário, o que é importante, né? É muito importante falar. A gente tem uma dificuldade, mas é bem pequenininha aqui, que às vezes a gente não tem uma descrição dentro do prontuário onde a equipe fale assim, eu comuniquei o paciente, o cuidador, sobre essa reação adversa, sobre a suspeita, porque geralmente é uma suspeita, você não vai administrar em alguns casos. Então, não tem esse comunicado. Então, a gente faz toda uma estrutura de entrevista para a gente ir tentando captar o que o paciente cuidador entende. Assim, a gente tem várias estratégias para tentar verificar isso. Então, se o paciente não sabe, ele tem uma quebra, né, de confiança na equipe, na instituição. Isso pode fazer ele buscar alternativas medicamentosas, às vezes por conta, acabar entrando aqui por causa de um evento adverso, por exemplo, uma intoxicação ou não, né? Então, hospitaliza ou a gente prolonga a hospitalização da mesma se a gente não fala sobre o assunto, e isso atrapalha muito a qualidade de vida desse paciente, que, consequentemente, deixa de aderir à farmacoterapia e assim vai. É um ciclo do mal, na verdade, né? Aqui são vários fatores, eu não vou me ater a todos, mas assim a gente verifica que muitos dessas reações diversas, elas têm relação com as patologias prévias ou com as questões fisiológicas mesmo, né? Pediátricos têm mais tendência assim, os neonatais prematuros assados, sei lá, coisas desse gênero, assim. O paciente desnutrido, enfim, paciente que faz consumo de drogas ilícitas, álcool. E uma coisa que a gente vê pouco aqui é essa questão da influência dos pesticidas, por exemplo, porque a gente não está numa área rural, né? E, ultimamente, a gente não tem visto, mas a gente chegou a um tempo que a gente via muito a questão dos remédios caseiros, né? Que eu não sei se são bem remédios, mas que interagiam com tudo e trazia para a gente não sabia se era uma reação adversa, se era uma intoxicação, era muito difícil de decifrar. Antigamente, quando eu entrei na farmacovigilância, em 2011, tinha muito essa questão assim, é uma questão de infusão, de velocidade de infusão. Vamos orientar, Hoje a gente não tem mais problema com isso. Não tem essas questões assim, sabe? Se tem uma ou outra, não chega para mim, né? Então, ontem mesmo a gente estava numa unidade, a pessoa falou, olha, tal paciente pediátrico está apresentando aqui um rash. Você acha que pode ser um medicamento? Eu falei, puxa, pode ser mesmo, mas vamos fazer o seguinte, quem sabe, vamos prolongar, porque às vezes é tempo dependente, então, tempo, dose dependente naquele intervalo, vamos prolongar, a gente consegue prolongar essa infusão. Então, são raros, tá? Aqui são outros fatores, são vários os fatores, assim, eu não vou ficar lendo todos, mas às vezes a gente não consegue decifrar mesmo se é uma reação, uma intoxicação,
por causa, por exemplo, de uma dificuldade do usuário em relatar, ele não tem a prescrição para mostrar para a gente, porque ele foi em outro serviço. Quando é dentro do HU, você consegue todos os dados. Às vezes, um ou outro falta. Por exemplo, que medicamento esse paciente adulto foi de alta? A gente, às vezes, não consegue saber. Né? Falta um pouquinho de dado. Mas, assim, de uma forma geral, a gente consegue ter algum feedback. Agora, às vezes, quando o paciente vem de um serviço de fora, a gente não consegue saber. As interações medicamentosas que ele passou, que podem também gerar alguma reação adversa, e a questão da história medicamentosa, que, nossa, sempre eu fico um pouquinho indignada, porque a gente tem um sistema que é único, que é o SUS, né? E a gente, como hospital secundário, a gente recebe do primário, às vezes tem um contato com o terciário, mas não tem um sistema unificado para falar o que aconteceu, o que utilizou na outra instituição, o que aconteceu com ele. Então, às vezes falam, nossa, ainda estou esperando o sistema único, um sistema mesmo, chegar unicamente para a gente ter esse dado, né? Também poderia ficar aqui horas, tentei resumir em um slide todas as possíveis reações adversas. E fora essas, a gente tem as coisas mais diferentes assim, e que são interessantes. Por exemplo, eu falei para vocês a ginecomastia por diuréticos, em pediatria, que mais? A hiperpigmentação por polimixina. Quando a gente levou esse trabalho da hiperpigmentação em 2012 para o Congresso da ESOP em Cancún, muita gente chegou, assim, de hospitais internacionais e falou assim, nossa, você acredita que lá no hospital acontece mesmo? Eu falei, nossa, que estranho, né? Porque não tem esse relato na literatura. Se acontece, não sei, porque o meu eu estou contando porque é a primeira vez, tá bom? E o seu, você acontece porque você não contou antes. Nossa, boa, é verdade, né? Falei, pois é, um congresso de farmacovigilância, sabe? Eu esperava que vocês... E foi muito interessante porque a gente apresentou isso para todo mundo em pôster e também numa palestra, e muita gente falou, agora eu vou notificar, é verdade, a gente acha que não causa nada, mas é um dano na qualidade de vida do paciente, enfim. Steven Johnson por diversos motivos, a gente recentemente teve um dress, quase dress, assim, um dress incompleto, são vários, abstinência, enfim, acho que são tantos que eu não estou lembrando agora, mas a gente tem alterações de eletrólitos, níveis de consciência, hepatotoxicidade, diminuição de trânsito gastrointestinal, bexigoma, enfim, são muitos, muitos mesmo. Então, é interessante que, para quem está na minha posição, eu consigo andar, transitar num mundo muito grande, sabe? E de muito conhecimento. Isso é muito agregador para mim. Aqui tem uma outra coisa, só que é um alerta que algumas reações adversas, às vezes, a gente atribui aos medicamentos, eles podem ser em relação aos recipientes, na verdade. Então, por exemplo, a gente teve um caso de uma criança que ela utilizou uma amoxicilina X e teve uma reação adversa. E aí, chegou aqui no hospital, só tinha amoxicilina para administrar também. Só que a reação não estava muito clara. Então, a gente administrou e a nossa amoxicilina não era colorida. E a paciente não teve a reação adversa. Então, assim, muito pode ser atribuído pelos recipientes e a gente não sabe, tá? Então, alguns dos recipientes, só para fazer um alerta aí, então, tem alguns que eles nem podem ser usados por pacientes neonatais, né, que são contraindicados, mas que eles estão presentes aí nos nossos medicamentos, tá? Recomendo que vocês leiam aí alguns boletins, a gente tem um na página, tem os boletins do CVE, que é do Centro de Vigilância Sanitária aqui do Estado de São Paulo, que eu gosto bastante. Recomendo, todo mundo que é vivo precisa ir nesse congresso da ESOP, que é o International Society of Pharmacovigilance, e ele é muito legal, porque é todo mundo que só trabalha com as investigações como a gente, e é todo mundo assim com aquele tipo, ai, quero descobrir a resposta. Está acontecendo isso com vocês também aí no seu país, na sua cidade, no seu hospital, né? É muito legal e também o formato do congresso é muito interessante também. Esses trabalhos a gente levou em 2019 para Bogotá, na Colômbia, porque a ESOP foi na América do Sul. Então, cada ano ela é num continente, então é bem interessante também. E aqui algumas das minhas referências. E aí a novidade que eu queria contar para vocês
é que na área de trabalho a gente tem o Notifique Aqui, quando você clica, ele vai cair nessa página. E aí, antigamente, a gente não tinha esse lugar para falar, porque chegava para mim por WhatsApp, né, no meu celular próprio, porque a gente também não tem um celular corporativo para farmacovigilância ainda, né, Karine? Quem sabe um dia, né? Então chega para mim, é interessante porque vai tocando toda hora, sabe? Olha, Paty, tem um negócio assim, tem assado, e é legal porque eu dou a resposta para a pessoa dando um ok, eu entendi o que você está falando, e às vezes mando no privado para ela, olha, me esclareça melhor sobre esse assunto. E agora o hospital todo pode clicar e abastecer aqui. Ele é bem básico, então só precisa colocar o RH do paciente, a descrição de alguns sintomas, o medicamento, por exemplo, ele pode falar só hipercalemia, deixa que depois eu vou atrás. Era uma hipercalemia de quanto? Depois a gente vai atrás para ver quanto era. O medicamento suspeito pode ser mais de um. E deixar para vocês também o nosso telefone. Agora também tem o e-mail da farmacovigilância, agora, mas no geral a gente clica aqui, ele vai abrir essas duas abas. E aqui na tela não estava aparecendo a última pergunta, mas a última pergunta daqui é assim: você quer se identificar? Né? Você deseja se identificar? Caso a gente tenha dúvida, também não é obrigatório a pessoa se identificar. Desde que ela coloque o RH do paciente, descreva para a gente vai atrás, tá bom? Então é isso. Eu poderia ficar aqui mais horas falando para vocês, assim, até eu fiquei pensando, nossa, se eu pudesse contar um caso para vocês, posso contar bem rápido? Eu queria contar o caso do paciente, quem já ouviu não pode falar o final da história, tá bom? Eu queria contar para vocês do caso do paciente que ficou laranja. Vocês já ouviram falar desse caso? É um paciente, ele teve uma questão, um paciente adulto, pardo, homem de meia idade, ele sofreu um acidente e teve uma osteomielite, e aí isolou na cultura de fragmento ósseo que o micro-organismo dele só era sensível a 2 medicamentos, vancomicina e teico. Então ele foi usando o vanco, ele tinha que usar por muito tempo, e depois passou a usar teico. E aí, passado alguns dias do uso de teico, ele começou a ficar laranja nas palmas da mão e nas plantas do pé. Como ele tinha ido para um debridamento recente, a gente achou que era da clorexidina. Então, assim, a ferida dele, operatória, assim, bem perto, sabe, do tornozelo, mas o estranho é que ele estava nos 2 pés, nas 2 mãos, que não era lugar de abordagem. E aí foi ficando tudo muito amarelo no decorrer dos dias, ele não sentia prurido, mas a equipe médica e de enfermagem acionou a farmácia, e a gente foi lá, e aí eu acho que tem um efeito na época, não era pandemia, tem efeito do avental branco, né? Porque chega todo mundo lá, estagiário, residente da farmácia. Oi, tudo bem, senhor? A gente queria conversar, o que o senhor está usando? Tem alergia, o histórico de alergia, enfim, não tinha nada. A gente não conseguiu achar nada. E a gente falou, eu fiquei pensando, meu Deus, já não basta a polimixina, a hiperpigmentação por polimixina B, que deu tanto trabalho para ser inserida na bula dos fabricantes. Depois que a gente voltou de Cancún, a gente fez uma extensa campanha junto com o CVS, e a Anvisa acabou pedindo para as indústrias inserirem esse dado nas bulas. E no final das contas, eu falei, agora eu vou ter que fazer a campanha da tecoplamina, que era o único medicamento injetável que ele utilizava, mais nada, só medicamento para dor, de vez em quando, enfim. E aí a gente foi uma vez, já fazia assim uns dias que ele estava, uns 4, 5 dias. A gente foi tipo numa segunda-feira e nada. Quarta-feira, residente lá se matando para tentar achar e nada, nenhum sinal. E a equipe, Patrícia, a gente suspende ou não o medicamento? Eu, gente, espera só um pouquinho, como ele não está tendo nada, vamos ver bilirrubinas e tudo. E o cara foi ficando laranja, subindo mesmo, pegando pernas, foi pegando pescoço, e as unhas da mão, toda a parte laranja. E aí, uma hora eu falei assim, quer saber? Falei para a residente, falei, eu acho que a gente está indo toda hora lá, acho que o paciente fica meio acuado. Vai você sozinha, chega com ele, tem uma boa conversa, pergunta como ele está, e depois vamos abrir, pede para ele para abrir tudo, essas gavetas, as malas, vamos olhar. E aí,
Nessa conversa, ela volta de lá e fala, Paty, descobri a reação adversa. Eu falei, que bom! Então é isso mesmo? Tem alguma coisa de ter? Ela falou assim, olha isso aqui. Aí ela levantou, era um bronzeador. Era um bronzeador na marca X, e ela está bem descrito atrás que depois que você usa, você tem que lavar de um tempo, porque senão fica tudo laranja. E o indivíduo, ele estava todo laranja mesmo, né? Então, ele passava, aí ele falou assim, olha, mas por que o senhor está usando, o senhor quer se bronzear? Porque ele ainda ficava perto da janela. Ele falou assim, não, eu estava aqui, minha pele estava muito ressecada, então eu estava usando aquele creme que a enfermagem me dava, mas não estava ajudando. Então, eu pedi para minha esposa trazer hidratante de casa e ela trouxe esse. Mas eu não sabia que ia ficar desse jeito. E agora tem jeito. Eu falei, sim, vamos. O senhor pede para a enfermagem esfregar bem o senhor. Vamos tentar tirar aos poucos esse laranja, né? Demorou bastante para o laranja sair, que ele ficou bem bronzeado mesmo. Mas ele não ficou um bronzeado bonito, ficou laranja cenoura, assim. E aí foi isso. E assim, eu queria demonstrar. E não era uma reação adversa a medicamento. O indivíduo foi de alta com tecoplamina em hospital dia. Depois ele acho que não tinha condição de ficar vindo o tempo todo, né, Karine? E foi conversado para fazer um trânsito com o posto de saúde. E assim foi um caso de sucesso. Você fala, ai, que bom, porque se ele tivesse ficado laranja, o que a gente ia dar para ele depois, entendeu? Então, a gente super monitorou e etc. Eu estou contando um caso que é engraçado, mas tem os casos tristes também. Mas só para falar para vocês que é muito importante a investigação, que até nisso a gente pega aí um bronzeador, né? Enfim, é isso. Me coloco à disposição. E esqueci de colocar aqui o meu telefone particular. Eu, na verdade, sou uma equipe, né? Eu não sou eu sozinha de farmacêutica da farmacovigilância. No começo desse ano, a minha chefe fez um super empenho assim para colocar uma pessoa para me ajudar e no final das contas, hoje essa pessoa não está conosco por causa de excesso de atividades. E assim, eu dependo muito, e eu sou muito agraciada por causa disso, assim, de estagiários e residentes, porque se não fossem eles, eu também não ia dar conta, né? Então, assim, eu tenho um grande carinho pelo que eu faço, porque eu tenho uma troca muito grande com os alunos, e eu consigo agregar o conhecimento e também consigo passar um pouco da minha experiência. Eu me coloco à disposição, quem quiser meu contato para mandar reação adversa, no meu contato particular pode mandar, eu atendo 24 horas, eu dou joinha. E não esqueçam de relatar para a gente as possíveis suspeitas de reação adversa, mesmo que você não tenha certeza, tá bom? Então, fica a frase. Você já relatou essa reação adversa hoje? Tá bom? Obrigada, pessoal. Paty, foi ótimo, adorei. Muito obrigada por essa palestra aí que você deu, orientando essa temática, foi ótimo. Eu acho que esse novo formulário aí, espero que seja um sucesso aí, que as pessoas, né, seja mais um caminho aí para poder fazer essa notificação. Eu acho que agora a gente pode abrir, né, para pergunta. A gente tem uma pergunta ali tem elogios ali para você, viu, do trabalho que você desenvolve da farmacovigilância aqui no HU. E aí tem uma pergunta, não está totalmente relacionada à farmacovigilância, mas tem aí um questionamento da Maiara, né, dos planos da informatização aí do hospital. Também não tenho grandes respostas a respeito disso, mas numa conversa breve com o superintendente, enfim, tem algumas entradas de prontuário eletrônico na informática, né? Não é um prontuário eletrônico desses que vende, mas tem algumas entradas e que isso precisa ser juntado, enfim. Mas nada muito, vamos dizer, já com um plano, um planejamento, enfim, para a composição disso. Então, realmente, eu não tenho grandes respostas e boas respostas para dar para isso. Não sei se quem está online quer colocar aí a pergunta no chat para a Paty, aqui na plateia. Oi, Paty.
Parabéns pela palestra, Obrigada. Muito esclarecedor e motivador, que acho que é muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa, acho que entre as coisas que você colocou lá, dos porquês a gente não relatar, e você falou, também quero a ajuda de vocês, de pensar em canais e tal, eu fiquei pensando naquelas reações que no nosso dia a dia são normalizadas, né? Uhum. Então, o paciente sente prurido quando eu dou dexametasona injetável. Eu já sei disso, eu dou e conto para ele, pode ser que você sinta uma coceirinha. Eu sei que ele vai sentir uma ardência ali no trajeto do acesso venoso, enquanto eu estiver dando um tramadol IV, mesmo que ele não vomite como exorcista, né? Essa reação do vômito do exorcista não existe na literatura, fui eu que criei, tá bom? Não, vocês não vão lá procurar. Ela precisa ser patenteada. Mas o tramadol ele dá aquele vômito em jato, que a pessoa não consegue segurar, não dá tempo de falar, eu vou vomitar, não dá. Mas essas reações que a gente normaliza, né, no nosso dia a dia, a gente que está ali administrando medicamento, tudo bem, isso é normal sentir, né? E são reações adversas, escritas, esperadas. O quanto isso realmente precisaria ser notificado, faz diferença ou não? Essas já muito descritas e que a gente sabe que não vão mudar a conduta. Obrigada por essa pergunta. É assim, eu já tive um prurido por morfina no momento do parto do meu filho. E foi a pior sensação do mundo. E até eu sabia, via aqui no hospital, e a minha vontade era, sabe aquela parede chapiscada de pedreiro que ainda vai, de me coçar ali, assim. Foi muito ruim porque meu filho nasceu prematuro, foi para UTI neonatal na época, e por causa do prurido eu não consegui nem segurar o meu filho. Tá bem descrito, é uma coisa normal. Mas isso tirou muito daquele momento, sabe, mãe? Porque eu não conseguia, assim. E o anestesista, ele me coçou o tempo todo com uma compressa, tem uma hora que eu falei, aqui, deixa eu me coçar. Vai fazendo a parte de baixo que eu tô me coçando. Então, apesar de leve, eu acho que para o paciente é importante ele ter o empoderamento de que aquilo acontece com ele, porque o prurido por morfina não vai acontecer em 100% dos casos, vai acontecer em 80%, 20% vai ficar livre disso, né? O vômito pelo tramadol não vai acontecer em 100% dos casos, mas se ele puder avisar a equipe, olha, isso aconteceu comigo uma vez, e ter apropriação disso, na próxima a equipe pode pensar numa alternativa, porque se ele está usando o tramadol, ele está com dor, já não basta ter dor, ainda ter que vomitar junto, entende? Então, eu acho que mesmo nas leves, eu incentivo muito as pessoas a avisarem, porque esse feedback que a gente dá para o paciente, aí parece tão simples a carteirinha, mas ele fala, nossa, obrigada, só o HU mesmo para lembrar da gente, tomar esse cuidado, sabe? Aí eu vou levar essa carteirinha onde eu for, onde eu coloco? Na carteira, deixa na sua carteira, deixa junto com seus documentos que vai para uma consulta, manda isso daqui online para um parente que você tem muita confiança, que pode te acompanhar em um estado de emergência, alguma coisa. Aí muito obrigada, ninguém pensou nisso, eu já tive isso em outros momentos, sabe? Mas agora, quando você está falando, agora eu entendi. Então, a gente também tenta não ser muito técnico na hora de passar, mas a carteirinha, para ele, é uma valorização de uma coisa que, às vezes, é muito simples, faz muita diferença. Ele poder também mostrar essa outra alternativa. Então, mesmo nas leves, se vocês conseguirem, assim. Por isso que também, para nós da farmácia clínica, é muito fácil esse dispositivo do pessoal tirar a foto daquele nome do paciente com RH e escrever embaixo, abstinência. Pronto, já entendi. Abstinência por provável midazolam, fentanilo, tá ótimo, já entendi. É isso que eu vou atrás. Prurido por vanco. Tal paciente, ótimo, vou atrás. Entendeu? Coisas muito simples bastam, assim. E muda muito o olhar do paciente sobre ele mesmo e até sobre a gente, né? Obrigada. E eu acho que, ao encontro do que a Fê falou, e você também, eu também, no meu parto, eu tive uma reação adversa, e eu não saí com nada, não sei que medicamento que é, não, entendeu? Então, assim, hoje as pessoas perguntam, você tem alergia? Então, não sei. Não sei falar. Então, talvez se eu tivesse esse cartãozinho, como a Nádia teve, né, numa situação, acho que isso poderia ajudar. E aí me veio na cabeça a questão das reações adversas
aos contrastes Ai, no, nossa, verdade. no serviço de radiologia, porque a gente tem um indicador de reação adversa, e aí, isso é notificado para a Sim, farmácia? Como que é sim. feito esse... Só passar o dado para a gente, tem esses canais, então, mas já no passado, em alguns momentos, quando a gente tinha gerência de risco, a gerente ia lá e pegava a lista, sabe? Assim, a cada 2, 3 meses. Mas, assim, qualquer canal serve para a gente investigar. São investigações essas, são muito rápidas de fazer. Porque são notificações leves, né? Isso, geralmente, sim. né? E são investigações que a gente prontamente consegue fazer, então vale super a pena. Mas esse canal Pode utilizar, ou se você, ele não está estabelecido, tá? Então, Entendi. se vocês quiserem passar uma lista, quiserem marcar uma data, eu sempre vou lá e pego. Para a gente é super importante investigar. Interessante. Tem um questionamento aí, a partir daí, Fábio? Os pacientes têm acesso a esse novo jeito de notificar? Acho importante que os pacientes possam estar fazendo isso, né? Puxa, Teríamos que ter um jeito de fazer pelo celular. Puxa, hoje, assim, atualmente, não tem como o paciente avisar para a gente, só intra-hospitalar mesmo, e é a equipe que avisa para a gente, assim. Porque mesmo que o paciente relatasse fora, eu precisaria fazer uma conexão com o prontuário e tudo, por isso que para a gente é importante intra-hospitalar. Gostaria muito se conseguisse dar conta, mas atualmente a minha prioridade mesmo é quem está no hospital, ou quem passou pelo hospital, enfim. E aí tem outro, não sei se é uma pergunta ou um comentário, mas, Paty, ontem mesmo meu pai me relatou que teve uma RAM por medicamento administrado em pronto-socorro, ele relatou ao profissional que administrou, mas não foi informado para ele qual o nome. Acho que informar o paciente é também dar a ele a autonomia para optar em não ser reexposto a essa RAM novamente, se possível. Sim, é exatamente isso. E a gente tem as alternativas farmacoterapêuticas, né? Então, é possível fazer essas escolhas. E quando não for possível, então, olha, usuário, a gente vai ter que administrar isso aqui, mas nós vamos todos observar, né? Com muita atenciosidade. Então, acho que isso faz muita diferença. E o quanto que é importante nesse ponto, né? Aí dessa fala, até da minha situação também, quando é importante envolver novamente aí o paciente nesse processo de medicação para ele poder entender o que ele está recebendo e se fizer algum mal, né, para ele conhecer isso e ser informado, enfim. Sim. Não sei se tem mais alguma coisa, se alguém quer colocar mais alguma coisa. Quer, Cá? Só complementando o que a Patrícia respondeu em relação à importância da notificação das reações leves, o que ela comentou sobre a alteração da bula. Porque muitas vezes, quando você busca a prevalência dessas reações nas monografias dos medicamentos na bula, está lá 1%. E você vê que isso pode ser 50%, sim, 80%. Então, é muito importante para aumentar também a fonte de informação do profissional que está acompanhando o paciente atualizar essa fonte de informação, né, que pode estar, esse dado de 1% veio lá dos ensaios clínicos, que a Patrícia comentou, fase 1, 2 e 3. A fase 4, ela é essas notificações leves, graves, né, moderadas e graves, para aumentar, para atualizar esse dado nas bulas, que a Patrícia atualizou a questão da reação rara, né, mas dá para atualizar também a prevalência em relação às que já são conhecidas. Isso. Então, só para complementar. Por exemplo, da morfina, está escrito lá. Isso mesmo, tem vários exemplos. O fluido é maior que 30%, mas na prática a gente vê 80% acontecendo. Então, ele já falou, é quase 80%. Né? Não, e isso facilita o direcionamento de elaboração de protocolos de conduta. Sim, então, se eu tenho 80%, então eu vou precisar instituir um protocolo. Para esse paciente, vai entrar um antihistamínico junto, sempre, sim, né? Sim. Ou não. Então, acho que isso é super importante também, só para complementar. Obrigada, Cá. Imagina. Paty, muito obrigada. Apesar do tema, né? O tema, ele é um tema pesado, enfim, você deixou o tema leve, né? Descontraído, assim, deixou para a gente ficar entusiasmada mesmo com essa temática. Então, muito, muito, muito obrigada, viu? Em nome do Núcleo, a gente agradece aqui a sua presença, a sua participação. Estou sempre disponível, tá? Obrigada.